agora por uma ideia que é central na computação, que é a ideia de módulos. Isso aqui é o Blue Gene. O Blue Gene, ele tem aquele salão lá que é cheio de uns armarões feitos esses aqui. Tá? Uns móveis de aço desse tipo aqui. Bom, cada móvel desse, lá dentro, ele é recheado por estantes desse tipo aqui, a gente chama isso de rack. Tá? Cada rack, ele tem essa placona aqui, que é uma placa de um nó. Cada placa de um nó tem umas placas menores, que são as placas de computação. Cada placa de computação tem 2 processadores, cada processador é um circuito integrado. Bom, se você olhar para esse circuito integrado, esse aqui não é o mesmo não, tá bom? Já é um outro circuito integrado que eu consegui a imagem. Esse é do i7, que foi lançado pela Intel o ano passado. Tá? Você olhando aqui, gente, você percebe que ele também tem um tanto de módulozinhos aqui dentro, que ele é composto por diversas peças que vão se encaixando. Aqui também fica um número para a gente ter na cabeça. Tá certo? O i7 ele é de uma tecnologia tal que cabem transistores. Quando eu falei da operação fundamental do Turing, a operação elementar, nós vamos ver que para nós aqui a operação elementar será realizada por transistores. Certo? Cabem 1,17 bilhões de transistores num quadradinho de menos de 2 centímetros de lado. Sabe? É uma densidade inacreditável. Sabe? É muito espremidinho, muito empacotadinho. Se você fizer agora o zoom na direção contrária, tá bom? Quase todos os computadores do mundo estão interligados pela internet, certo? Isso aqui é uma visualização artística aqui que lembra uma galáxia, né? A ideia proposital mesmo, é só uma ilustração, certo? Mas para a gente ter uma ideia de quantos você tem milhões de computadores ligados à internet, certo? Todos interligados, cada um deles, gente, pode ser uma coisa desse tipo aqui, certo? Cada um deles é complexo, certo? Pode ser um PCzinho, mas pode ser um computadorzão grande desses aqui, né? E todos eles têm chips que são feitos desse jeito aqui, certo? Todos têm processadores que parecem com esse aqui. Esse aqui é um processador avançado, mas não é tão avançado, não, é para ser usado aí em PCs. Como que isso funciona, gente? Como que você consegue fazer isso funcionar, gente? Porque está funcionando, gente. Vocês podem dizer que dá problema, aquele dia a internet falhou, aquele programa deu errado, o banco fez tal coisa errada. Acontecem sim problemas, gente, mas a computação mudou o mundo. Mudou o mundo, sabe? Acabou, mudou completamente. Sabe? São 60 anos de idade, tá? 70 anos de idade no máximo. E o mundo mudou. Mudou o jeito de fazer medicina, o jeito de fazer engenharia, o jeito de fazer cinema, o jeito de fazer música, o jeito de namorar, o jeito de fazer política, o jeito de governar. Isso é tudo da nossa vida mudou, gente. Mudou completamente. Sabe? Vocês pegaram... eu acho engraçado que o meu tempo, na atividade de vocês, as novidades eram raras. Hoje em dia tem tanta novidade todo dia que está todo mundo no lazer, ninguém nem liga mais para novidade. Apareceu um iPhone novo, ninguém nem liga mais, um iPad, ninguém está ligando mais, porque todo dia tem novidade. Uma vez meu pai levou lá para casa, gente, uma calculadora eletrônica. Foi a primeira vez que eu vi uma calculadora eletrônica, as outras eram dessas mecânicas assim. Aquilo me deixou extasiado, gente, era uma novidade. Eu fui ver um computador muitos anos depois, e uma boa parte da minha vida eu tinha visto 3 computadores. Eu já estava fazendo doutorado quando eu tinha visto 4 computadores na minha vida inteira. Entendeu? Era assim. Certo? Quando eu saí para o doutorado, que foi em 1980, não tinham microcomputadores com larga difusão. Não existia, eu sabia. Certo? Eu, como já era profissional da computação, também pensava como IBM, que aquele negócio era um brinquedo, né, para ser levado a sério. Não. Mas era assim, e agora de lá para cá a gente mudou completamente, não tem uma pessoa, meu filho, então todo mundo sabe mexer com computação, certo? A geração de vocês vive nisso daí, tá todo mundo no Facebook, Orkut e Twitter e sei lá mais o que aí. Bom, gente, e-mail faz parte de tudo, certo? Como é que isso funciona, gente? Vocês olham a complexidade disso daqui, tá certo? A internet, cada ponto da internet é um computador, cada computador tem milhares de componentes e subcomponentes, e eu só mostrei aqui, gente, por possibilidade de demonstração visual, a parte de hardware, a parte física. Porque o software ainda é mais complicado, ainda é muito mais complicado, e tem módulos e submódulos e submódulos também. Bom, gente, tudo isso funciona exatamente pelo uso de módulos. A ideia é que você consegue usar um módulo sabendo o que ele faz e sem precisar saber
como que ele faz. Bom, voltando ao exemplo do software, o Linux, que é um sistema operacional pequeno, ele é calculado em 100 homens-ano o trabalho para fazer o Linux. Ou seja, não tem nenhuma pessoa no mundo que entende o Linux inteiro, porque demora 100 homens-ano para construir ele. Quanto mais você entender de hardware, um programador não faz a menor ideia do que seja física de semicondutores. O físico de semicondutores não faz a menor ideia do que seja TCP/IP. Claro que pode ter exceções, gente. Vai ter exceções pontuais, porque alguém que entenda de tudo não tem. Não tem porque não dá tempo. Uma vida não é suficiente para se entender todo em detalhes, toda a riqueza da computação. Não dá tempo, não tem jeito. Sabe? É muito complicado. Mas dá para usar? Dá. Dá por que você consegue usar, gente? Porque por causa do uso de módulos. Ou seja, são coisas, são objetos, às vezes físicos, às vezes de programação, que você se preocupa com o que ele faz. Aí você usa. Você fala assim, me dá esse circuito aqui. O que esse circuito faz? Ele faz a soma de duas parcelas. Eu não quero nem saber como que ele é feito, eu já vou usar a soma. Tá bom? Aí eu consigo ir para frente. Porque se eu ficar procurando entender tudo quanto é coisa aqui, gente, não dá tempo. Certo? Numa vida não dá, não é o suficiente. Muito bem, então computadores, o que eles fazem? Gente, eles transformam a informação. O que é informação? Bom, informação é uma coisa difícil, você tem forma de definir. Você tem uma coisa que está num objeto que diz alguma coisa sobre outro objeto. Certo? O objeto onde está a informação, o objeto suporte, o outro é o objeto alvo da informação. Tá bom? Então, se você pegar um filme fotográfico, ele tem uma informação sobre uma cena. Certo? E você tem também um tanto de números que resultam de um clique de uma máquina fotográfica digital, ela gera um tanto de números. Tá bom? Ali você também tem informação. Esses dois exemplos são duas formas de informação, que uma a gente chama de analógica e outra de digital. Tá bom? A informação analógica, tá, ela tem o objeto suporte, a informação gravada no objeto suporte, tem uma relação direta física com o objeto alvo. Bom, isso aqui estão os negativos aqui de filmes, que não sei nem se vocês conhecem também mais, tá bom? Mas até pouco tempo atrás, vocês não devem ter visto muitos não, que já tem um tempo, só tem fotografia digital, né? Mas chegaram a ver, certamente chegaram a ver. Como que é isso? Tá certo? Você apertava aqui sua máquina fotográfica, abria o diafragma, entrava a luz da cena fotografada, essa luz impressionava um material fotossensível depositado sobre o filme, né? Impressionava mais ou menos conforme a intensidade de incidência da luz naquele ponto ali no material químico. Tá bom? E gerava isso daqui. Depois disso você fechava rapidamente, passava por um processo para congelar aquilo ali, que era a revelação, e pronto, estava ali gravada informação com relação física direta com o objeto fotografado. Tá bom? Isso aqui é informação analógica. Aqui também, um caso mais simples aqui, certo? Um termômetro. Tá bom? O termômetro você tem lá uma coluna de mercúrio, ou de algum outro líquido que se dilate com a temperatura, certo? Que tem informação sobre o local onde se encontra o termômetro. Bom, se você colocar debaixo do braço feminino, você vai saber se ele está com febre ou não. Se você colocar aqui, você vai saber a temperatura da sala. Certo? Isso se deve ao quê? Há uma relação direta entre o objeto-alvo, que é a temperatura, certo? E o objeto, o suporte, que é a altura da coluna do mercúrio. Bom, mais quente, dilata mais, sobe a coluna do mercúrio. Menos quente, contrai, abaixa a altura da coluna do mercúrio. Então, o mercúrio em si traz informação para você, tá? Daquilo que está ali. Mas a gente costuma fazer o quê, gente? A gente costuma, no processo inconsciente que a gente faz, a gente digitaliza essa informação. Todo termômetro, ele já vem com uma escalinha do lado, e no telefone você vira para o médico e fala assim, meu filho está com 37,5, doutor, o que eu faço? Então, por quê? Você leu, você transformou aquela informação analógica que estava ali capturada pela coluna de mercúrio em símbolos, 3, 7,5. Bom, você fez aí uma transformação análogo-digital. Tá bom? Você perdeu a informação aí, gente? Perdeu. Perdeu porque se você pegasse o termômetro, tivesse o tempo todo com a coluna, se você colocar uma lente, uma coisa parecida assim, você teria informação mais precisa sobre a temperatura do seu filho ali. Tá bom?
E depois que escreveu 37,5, tirou o termômetro de perto, só tem 37,5, só tem aquela informação, não tem mais nada. Tá bom? Então você tem uma perda aí, sim. Com a lente, você poderia ter, assim, 37,4972, uma coisa desse tipo, assim, que não tem utilidade clínica nenhuma. Assim, 37,5 suficiente para o seu médico te aconselhar. Entendeu? Então, você tem limites para isso daí. E o que aconteceu? Depois que você escreveu num papel, você manda um e-mail, você transmite, você reproduz, você troca de mídia, o suporte perde importância. Certo? Você tira do papel, passa para o e-mail, que transmite via rádio, que virou símbolo. Certo? Símbolos têm informação que é independente do meio de suporte. Tá bom? Enquanto que a informação analógica está grudada, ela é parte do meio de suporte, a simbólica não. Ela pode ser passada de um para o outro. Tá bom? E é isso aí que está o ganho. E a gente consegue fazer transformações, certo? Que garantam uma qualidade razoável, como nós vamos ver com alguns exemplos logo em seguida aqui. Mas antes, deixa eu falar aqui sobre isso daqui. Quando você usa, então, símbolos, o símbolo 3, o símbolo 3, 7, mais a vírgula, mais o 5, para indicar uma temperatura, você tem que ter uma convenção para dizer qual a temperatura que você está se referindo, tá bom? Porque, por exemplo, se você estivesse nos Estados Unidos, a temperatura, a escala mais comum é Fahrenheit. Bom, aqui é Celsius. Agora, você poderia estar na Lua, ter uma outra convenção qualquer para a temperatura aqui. O importante é o seguinte, que o símbolo em si só tem informação se houver uma convenção de interpretação. Tá bom? 50 graus não quer dizer nada se você não falar se é Celsius ou se é centígrados ou alguma outra escala de temperatura. O que mais eu quero dizer sobre símbolos aqui? Tá bom? Símbolos com facilidade representam outros símbolos. Bom, que, por exemplo, você tem na coluna de cá, você tem algarismos decimais de 1 a 7, aqui você tem a mesma coisa em romano, certo? E aqui em binário, um sistema de numeração de base 2. Bom, então, só para ficar esse ponto aqui, com símbolos, você representa facilmente outros símbolos.